meus escárnios e censuras de meus vizinhos para mim mesmo. Comecei, ou melhor, pois, como outros inadimplentes, gosto de colocar metade da culpa na má sorte e nas circunstâncias adversas, fui empurrado para uma abordagem errada aos 21 anos de idade, e nunca recuperei o curso certo desde então. Mas eu poderia ter sido muito diferente. Eu poderia ter sido tão bom quanto você, mais sábio, quase tão imaculado. Eu invejo sua paz de espírito, sua consciência limpa, sua memória imaculada. Menina, uma lembrança sem mancha ou contaminação deve ser um tesouro requintado, uma fonte inesgotável de puro refrigério, não é? Como era sua memória quando você tinha 18 anos, senhor? Tudo bem então, límpido, salubre, nenhum jorro de água do porão o transformou em uma poça fétida. Eu era seu igual aos 18 anos, bem igual a você. A natureza queria que eu fosse, no geral, um bom homem, tá? Um dos melhores tipos, e você vê que não sou assim. Você diria que não vê, pelo menos eu me lisonjeio de ler tanto em seus olhos cuidado. Aliás, com o que você expressa com esse órgão, sou rápido em interpretar sua linguagem. Então acredite na minha palavra, eu não sou um vilão. Você não deve supor isso, não deve atribuir a mim qualquer eminência tão ruim. Mas, devido, eu realmente acredito, mais às circunstâncias do que à minha inclinação natural, sou um pecador banal e comum. Banal em todas as pobres dissipações mesquinhas com as quais os ricos inúteis tentam ganhar vida. Você se pergunta se eu confesso isso para você? Saiba que, o curso de sua vida futura, muitas vezes você se verá eleito o confidente involuntário dos segredos de seus conhecidos. As pessoas descobrirão instintivamente, como eu fiz, que não é seu forte falar de si mesmo, mas ouvir enquanto os outros falam de si mesmos. Eles também sentirão que você ouve sem desprezo malévolo por sua indiscrição, mas com uma espécie de simpatia inata, não menos reconfortante e encorajador porque é muito discreto em suas manifestações. Como você sabe? Como você pode adivinhar tudo isso, senhor? Eu conheço bem, portanto, procedo quase tão livremente como se estivesse escrevendo meus pensamentos em um diário. Você diria, eu deveria ter sido superior às circunstâncias, então eu deveria, mas você vê que eu não era. Quando o destino me prejudicou, não tive sabedoria para manter a calma, fiquei desesperado, então eu degenerei. Agora, quando qualquer simplório vicioso excita meu desgosto por sua ridicularização insignificante, não posso me gabar de que sou melhor do que ele. Sou forçado a confessar que ele e eu estamos no mesmo nível. Eu gostaria de ter permanecido firme. Deus sabe que eu faço. Teme o remorso quando for tentada a errar, está. O remorso é o veneno da vida. Disse que o arrependimento é sua cura, Senhor. Não é a cura. A reforma pode ser sua cura, e eu poderia me reformar, ainda tem forças para isso, se mas de que adianta pensar nisso, prejudicado, sobrecarregado, amaldiçoado como sou? Além disso, uma vez que a felicidade me é irrevogavelmente negada, tenho o direito de tirar prazer da vida, e vou obtê-lo, custe o que custar. Então você vai degenerar ainda mais, senhor. Possivelmente, mas por que eu deveria, se posso obter um prazer doce e fresco? E posso obtê-lo tão doce e fresco quanto o mel silvestre que a abelha colhe no pântano. Vai doer, vai ter um gosto amargo, senhor. Como você sabe? Você nunca tentou. Quão sério, quão solene você parece, e você é tão ignorante do assunto quanto esta cabeça de camafeu tirando uma da lareira. Você não tem o direito de pregar para mim, seu neófito, que não passou pelo pórtico da vida e não está absolutamente familiarizado com seus mistérios. Eu apenas o lembro de suas próprias palavras, senhor. Você disse que o erro trouxe remorso e declarou que o remorso era o veneno da existência. E quem fala de erro agora? Eu dificilmente acho que a noção que passou pelo meu cérebro foi um erro. Acredito que foi uma inspiração e não uma tentação. Foi muito genial, muito reconfortante, eu sei disso. Lá vem ele de novo. Não é um diabo, garanto-lhe, ou se for, vestiu as vestes de um anjo de luz. Acho que devo admitir um convidado tão justo quando ele pede entrada no meu coração. Desconfie, senhor, não é um anjo verdadeiro. Mais uma vez, como você sabe, por que instinto você finge distinguir entre um serafim caído do abismo e um mensageiro do trono eterno, entre um guia e um sedutor? Eu julguei pelo seu semblante, senhor, que ficou perturbado quando você disse que a sugestão havia retornado sobre você. Tenho certeza de que vai te causar mais miséria se você ouvir. De jeito nenhum traz a mensagem mais graciosa do mundo. Quanto ao resto, você não é meu guardião da consciência, então não se preocupe. Aqui, entre, lindo andarilho. Ele disse isso como se falasse com uma visão, sem visão para qualquer olho além do seu, então, cruzando os braços, que ele havia estendido pela metade, sobre o peito, ele pareceu envolver em seus braços o ser invisível. Agora, continuou ele, dirigindo-se novamente a mim, recebi o peregrino uma divindade disfarçada, como realmente acredito.
Já me fez bem, meu coração era uma espécie de cemitério, agora será um santuário. Para falar a verdade, senhor, não o entendo de jeito nenhum. Não posso manter a conversa, porque ela saiu da minha profundidade. Só uma coisa eu sei. Você disse que não era tão bom quanto gostaria de ser e que lamentava sua própria imperfeição. Uma coisa que posso compreender. Você ensinou que ter uma memória manchada era uma maldição perpétua. Parece-me que, se você se esforçasse, com o tempo descobriria que era possível se tornar o que você mesmo aprovaria e que se a partir deste dia você começasse com resolução a corrigir seus pensamentos e ações, em poucos anos você teria acumulado um novo e imaculado estoque de lembranças ao qual você poderia voltar com prazer. Justamente pensou, disse com razão, está. E, neste momento, estou pavimentando o inferno com energia. Senhor, estou estabelecendo boas intenções, que acredito serem duráveis como sílex. Certamente, meus associados e atividades serão diferentes do que foram. E melhor. E melhor, muito melhor do que o minério puro do que a escória suja. Você parece duvidar de mim. Não duvido de mim mesmo. Sei qual é o meu objetivo, quais são os meus motivos. E neste momento aprovo uma lei, inalterável como a dos medos e persas, que ambos estão certos. Eles não podem ser senhor, se exigirem um novo estatuto para legalizá-los. Eles são, está. Ele, embora exijam absolutamente um novo estatuto, combinações inéditas de circunstâncias exigem regras inéditas. Isso soa uma máxima perigosa, senhor, porque se pode ver imediatamente que é passível de abuso. Sabe o sentencioso. Assim é, mas juro pelos deuses da minha casa não abusar dela. Você é humano e falível. Eu sou. Você também, o que então? O humano e falível não deve arrogar-se um poder com o qual somente o divino e perfeito pode ser confiado com segurança. Que poder? O de dizer de qualquer linha de ação estranha e não sancionada que esteja certo. Que seja certo as próprias palavras, você as pronunciou. Que seja justo, então, eu disse, enquanto me levantava, julgando inútil continuar um discurso que era tudo escuridão para mim, e, além disso, sensível que o caráter de meu interlocutor estava além de minha penetração, pelo menos, além de seu alcance atual, e sentindo a incerteza, a vaga sensação de insegurança, que acompanha uma convicção de ignorância. Onde você está indo? Para colocar Adele na cama. Já passou da hora de dormir. Você tem medo de mim, porque eu falo como umas fins. Sua linguagem é enigmática, senhor, mas embora eu esteja perplexo, certamente não tenho medo. Você está com medo seu amor próprio tem um erro. Nesse sentido, sinto-me apreensivo, não tenho vontade de falar bobagens. Se você o fizesse, seria de uma maneira tão grave e silenciosa que eu confundiria com bom senso. Você nunca ri, senhorita, é ele? Não se preocupe em responder, vejo você rir raramente, mas você pode rir muito alegremente. Acredite em mim, você não é naturalmente austero, assim como eu não sou naturalmente cruel. A restrição de Louda ainda se apega a você um pouco, controlar suas feições, abafar sua voz e restringir seus membros, e você teme na presença de um homem e um irmão ou pai, ou mestre, ou que quiser sorrir muito alegremente, falar muito livremente ou se mover muito rapidamente. Mas, com o tempo, acho que você aprenderá a ser natural comigo, pois acho impossível ser convencional com você, e então seus looks e movimentos terão mais vivacidade e variedade do que ousam oferecer agora. Vejo a intervalos o olhar de um tipo curioso de pássaro através das barras fechadas de uma gaiola, um cativo vívido, inquieto e resoluto está lá, se fosse livre, voaria alto como uma nuvem. Você ainda está decidido a ir? Atingiu 9, senhor. Não importa, espere um minuto. Adélia ainda não está pronta para ir para a cama. Minha posição está. Ele, de costas para o fogo e com o rosto voltado para a sala, favorece a observação. Enquanto falava com você, também ocasionalmente observei Adele e tenho minhas próprias razões para pensar que ela é um estudo curioso, razões que posso, ou melhor, que vou, transmitir a você algum dia. Ela tirou de sua caixa, cerca de 10 minutos atrás, um pequeno vestido de seda rosa. O êxtase iluminou seu rosto enquanto ela o desdobrava. A coqueteria corre em seu sangue, mistura-se com seu cérebro e tempera a medula de seus ossos. E o falte que lhe sai? Gritou ela, et al instante meme. E ela correu para fora da sala. Ela agora está com Sophie, passando por um processo de vestir. Em poucos minutos ela entrará novamente, e eu sei o que verei uma miniatura de Céline Vares, como ela costumava aparecer nas tábuas no surgimento de Mas não importa isso. No entanto, meus sentimentos mais ternos estão prestes a receber um choque. Tal é o meu pressentimento. Fique agora, para ver se será realizado. Em pouco tempo, o pezinho de Adele foi ouvido tropeçando pelo corredor. Ela entrou, transformada como seu guardião havia previsto.
Um vestido de cetim cor-de-rosa, muito curto e tão cheio na saia quanto podia ser recolhido, substituiu o vestido marrom que ela usava anteriormente. Uma coroa de botões de rosa circundava sua testa, seus pés estavam vestidos com meias de seda e pequenas sandálias de cetim branco. Meu vestido está bem? Gritou ela, saltando para a frente. E os meus sapatos? E minhas meias? Aqui, acho que vou dançar. E estendendo o vestido, ela atravessou a sala até que, tendo alcançado o SR. Rochester, ela girou levemente diante dele na ponta dos pés, depois caiu de joelhos a seus pés, exclamando: Senhor, agradeço 1000 vezes por sua gentileza. Então, levantando-se, ela acrescentou: Foi assim que mamãe fez, não é, senhor? Precisamente. Foi a resposta, e, como se ela encantou meu ouro inglês do bolso das calças britânicas. Eu também estive verde, senhorita, ele sim, verde grama. Nenhum tom mais primaveril a refresca agora do que uma vez me refrescou. Minha primavera se foi, no entanto, mas me deixou aquela flor francesa em minhas mãos, da qual, em alguns humores, eu gostaria de me livrar. Não valorizando agora a raiz de onde surgiu, tendo descoberto que era de um tipo que nada além de pó de ouro poderia adubar, tenho apenas meio gosto pela flor, especialmente quando parece tão artificial como agora. Eu mantenho e o crio com base no princípio católico romano de espiar numerosos pecados, grandes ou pequenos, por uma boa obra. Vou explicar tudo isso algum dia. Boa noite. O SR. Rochester, em uma ocasião futura, explicou isso. Foi uma tarde, quando ele por acaso encontrou a mim e a Adele no terreno, e enquanto ela brincava com o pilote e sua peteca, ele me pediu para subir e descer uma longa avenida de faia à vista dela. Ele então disse que ela era filha de uma dançarina de ópera francesa, Céline Varens, por quem ele já havia nutrido o que chamou de grande paixão. Essa paixão Céline professara retornar com ardor ainda superior. Ele se considerava seu ídolo, feio como era. Ele acreditava, como dizia, que ela preferia seu taille da atlete à elegância do Apolo Belvedere. E, senhorita Eyre, fiquei tão lisonjeada com essa preferência da Sylph de Gaulesa por seu gnomo britânico, que a instalei em um hotel, deu-lhe um estabelecimento completo de servos, uma carruagem, cachemiras, diamantes, dentelas, etc. Em suma, comecei o processo de me arruinar no estilo recebido, como qualquer outra colher. Eu não tinha, ao que parece, a originalidade de traçar um novo caminho para a vergonha e a destruição, mas trilhei a velha trilha com exatidão estúpida para não me desviar 1 centímetro do centro batido. Eu tinha como merecia ter o destino de todas as outras colhereiras. Aconteceu de ligar uma noite quando Céline não me esperava. Eu a encontrei, mas era uma noite quente e eu estava cansado de passear por Paris, então me sentei em seu boudoir, feliz por respirar o ar consagrado tão recentemente por sua presença. Não, eu exagero. Nunca pensei que houvesse qualquer virtude consagradora nela. Era uma espécie de perfume e pastilha que ela havia deixado, um perfume de almíscar e âmbar do que um odor de santidade. Eu estava começando a sufocar com a fumaça das flores do conservatório e das essências polvilhadas, quando pensei em abrir a janela e sair para a varanda. Além disso, era luar e luz a gás, e muito quieto e sereno. A varanda estava mobiliada com uma ou duas cadeiras. Sentei-me e peguei um charuto. Vou pegar um agora, se você me der licença. Seguiu-se uma pausa, preenchida pela produção e iluminação de um charuto. Tendo levado aos lábios e soprado um rastro de incenso de Havana no ar gelado e sem sol, ele continuou: Eu também gostava de bombons naquela época, está. Ele, e eu era crocante ignore a barbárie com feitos de chocolate crocante, e fumando alternadamente, observando enquanto isso os equipamentos que rolavam pelas ruas da moda em direção à ópera vizinha, quando em uma elegante carruagem fechada puxada por um belo par de cavalos ingleses, e distintamente vista na brilhante noite da cidade, reconheci a voiture que dera a Céline. Ela estava voltando, é claro que meu coração batia de impaciência contra os trilhos de ferro em que me apoiava. A carruagem parou, como eu esperava, na porta do hotel. Minha chama essa é a própria palavra para uma ópera inamorata acesa, embora abafada por uma capa um estorvo desnecessário. Aliás, em uma noite tão quente de junho eu a conheci instantaneamente por seu pezinho, visto espiando da saia de seu vestido, enquanto ela pulava do degrau da carruagem. Curvando-me sobre a varanda, eu estava prestes a murmurar Mon ange em um tom, é claro, que deveria ser audível apenas ao ouvido do amor quando uma figura saltou da carruagem atrás dela, camuflado também, mas aquele era um calcanhar esporado que havia tocado na calçada, e era uma cabeça de chapéu que agora passava sob a porte cocheira arqueada do hotel. Você nunca sentiu ciúmes, não é, está? Claro que não, não preciso perguntar a você, porque você nunca sentiu amor. Você ainda tem os dois sentimentos para experimentar. Sua alma dorme, o choque ainda está para ser dado que deve acordá-lo.
Você acha que toda a existência cai em um fluxo tão silencioso quanto aquele em que sua juventude até agora se esvaiu? Flutuando com os olhos fechados e os ouvidos abafados, você não vê as rochas eriçadas não muito longe no leito da enchente, nem ouve as ondas ferverem em sua base. Mas eu lhe digo, e você pode anotar minhas palavras: você chegará algum dia a uma passagem escarpada no canal, onde todo o fluxo da vida será quebrado em redemoinho e tumulto, espuma e ruído. Ou você será reduzido a átomos em pontos de penhasco, ou levantado e carregado por alguma onda mestra em uma corrente mais calma como estou agora. Eu gosto deste dia, eu gosto daquele céu de aço, gosto da severidade e quietude do mundo sob essa geada. Gosto de Thornfield, sua antiguidade, seu retiro, seus velhos corvos e espinhos, sua fachada cinza e fileiras de janelas escuras refletindo aquele balquim de metal. E, no entanto, há quanto tempo abomino o próprio pensamento disso, evitei-o como uma grande casa de praga. Como eu ainda abomino. Ele rangeu os dentes e ficou em silêncio. Ele segurou o passo e bateu com a bota no chão duro. Algum pensamento odiado parecia tê-lo em suas garras e segurá-lo com tanta força que ele não conseguia avançar. Estávamos subindo a avenida quando ele parou. O salão estava diante de nós. Erguendo os olhos para suas ameias, ele lançou sobre elas um brilho como nunca vi antes ou depois. Dor, vergonha, ira, impaciência, nojo, ódio, pareciam momentaneamente conter um conflito trêmulo na grande pupila que se dilatava sob sua sobrancelha de ébano. Selvagem era a luta que deveria ser primordial, mas outro sentimento surgiu e triunfou, algo duro e cínico. Obstinado e resoluto, acalmou sua paixão e petrificou seu semblante. Ele continuou. Durante o momento em que fiquei em silêncio, eu estava marcando um ponto com meu destino. Ela estava ali, perto daquele tronco de faia, uma bruxa como uma daquelas que apareceram a Macbeth na charneca de Foz. Você gosta de Thornfield? Ela disse, levantando o dedo, e então ela escreveu no ar uma lembrança, que corria em hieróglifos lúgubres ao longo de toda a frente da casa, entre a fileira superior e inferior de janelas. Curta se puder. Curta se tiver coragem. Vou gostar, disse eu, atrevo-me a gostar. E ele acrescentou mal-humorado: vou manter minha palavra, vou quebrar os obstáculos para a felicidade, para a bondade, sim, bondade. Desejo ser um homem melhor do que fui, do que sou, como o Leviatã de Jó quebrou a lança, o dardo e o abergeon, obstáculos que outros consideram ferro e latão, estimarei apenas palha e madeira podre. Adele correu diante dele com sua peteca. Fora. Ele gritou duramente: mantenha distância, criança, ou vá para Sophie. Continuando então a prosseguir sua caminhada em silêncio, aventurei-me a chamá-lo de volta ao ponto de onde ele havia divergido abruptamente. Você saiu da varanda, senhor? Perguntei, quando Emily. Parens entrou. Eu quase esperava uma rejeição por essa pergunta dificilmente oportuna, mas, ao contrário, acordando de sua abstração carrancuda, ele voltou os olhos para mim e a sombra pareceu clarear sua testa. Oh, eu tinha esquecido Céline. Bem, para resumir, quando vi meu encantador entrar acompanhado por um cavaleiro, pareceu-me ouvir um assobio, e a cobra verde do ciúme, subindo em espirais ondulantes da varanda iluminada pela lua, deslizou dentro do meu colete e comeu o seu caminho em 2 minutos até ao âmago do meu coração. Estranho. Ele exclamou, de repente começando de novo a partir do ponto. Estranho que eu deva escolhê-la como confidente de tudo isso, mocinha, passando estranho que você me ouça em silêncio, como se fosse a coisa mais comum do mundo para um homem como eu contar histórias de suas amantes de ópera para uma garota pitoresca e inexperiente como você. Mas a última singularidade explica a primeira, como sugeri uma vez antes, você, com sua gravidade, consideração e cautela, foi feito para ser o destinatário de segredos. Além disso, sei que tipo de mente coloquei em comunicação com a minha. Sei que não é suscetível de contrair infecção. É uma mente peculiar. É única. Felizmente, não pretendo prejudicá-lo, mas, se o fizesse, não me prejudicaria. Quanto mais você e eu conversamos, melhor, pois enquanto eu não posso arruiná-lo, você pode me refrescar. Após essa digressão, ele prosseguiu. Eu permaneci na varanda. Eles virão ao seu boldorir, sem dúvida, pensei. Deixe-me preparar uma emboscada. Então, colocando minha mão pela janela aberta, puxei a cortina sobre ela, deixando apenas uma abertura pela qual eu poderia fazer observações. Então fechei o batente, exceto uma fenda larga o suficiente para fornecer uma saída para os votos sussurrados dos amantes. Então voltei para a minha cadeira, e quando retomei, o par entrou. Meu olho estava rapidamente na abertura. A camareira de Céline entrou, acendeu uma lâmpada, deixou-a sobre a mesa e retirou-se. O casal foi-me assim revelado claramente. Ambos tiraram suas capas, e lá estavam os vários,
brilhando em cetim, e joias meus presentes. É claro, e lá estava seu companheiro em uniforme de oficial, e eu conhecia como um jovem Roed, um visconde, um jovem sem cérebro e cruel que às vezes eu encontrava na sociedade e nunca pensei em odiar porque o desprezava tão absolutamente. Ao reconhecê-lo, a presa da cobra ciúme foi instantaneamente quebrada, porque no mesmo momento meu amor por Celine afundou sob um extintor. Não valia a pena lutar por uma mulher que pudesse me trair por tal rival, ela merecia apenas desprezo, menos, no entanto, do que eu, que tinha sido seu. Eles começaram a conversar, a conversa deles me aliviou completamente, frívola, mercenária, sem coração e sem sentido. Era mais calculada para cansar do que enfurecer o ouvinte. Um cartão meu estava sobre a mesa, isso sendo percebido, trouxe meu nome em discussão. Nenhum deles possuía energia ou inteligência para me atormentar profundamente, mas me insultavam mais grosseiramente que podiam à sua maneira, especialmente Celine, que até se tornou bastante brilhante em meus defeitos pessoais, deformidades que ela os chamou. Ora, era seu costume lançar-se em fervorosa admiração pelo que ela chamava de minha bela Malha, em que ela diferia diametralmente de você, que me disse à queima-roupa, na segunda entrevista, que não me achava bonito. O contraste me impressionou na época é. Adélia que veio correndo novamente. Monsieur John acabou de dizer que seu agente ligou e deseja vê-lo. Ah, nesse caso, devo resumir. Abrindo a janela, entrei neles. Libertou Celine da minha proteção, avisou-a para desocupar o hotel, ofereceu-lhe uma bolsa para exigências imediatas, gritos desconsiderados, histeria, orações, protestos, convulsões, marcou um encontro com o Visconde para uma reunião no Bois de Boulogne. Na manhã seguinte, tive o prazer de encontrá-lo. Deixou uma bala em um de seus pobres braços estiolados, fraco como a asa de uma galinha no pi, e então pensei que tinha acabado com toda a tripulação. Mas, infelizmente, os Variens, 6 meses antes, me deram essa filete Adele, que, ela afirmou, era minha filha, e talvez ela seja, embora eu não veja provas de uma paternidade tão sombria escrita em seu semblante. Pilote é mais parecida comigo do que com ela. Alguns anos depois de eu ter rompido com a mãe, ela abandonou o filho e fugiu para a Itália com um músico ou cantor. Não reconheci nenhuma reivindicação natural da parte de Adele de ser apoiada por mim, nem agora reconheço nenhuma, pois não sou seu pai, mas ouvindo que ela era bastante destituída, tirei a pobre coitada do lodo e da lama de Paris e a transplantei para cá, para crescer limpa no solo saudável de um jardim rural inglês. Ah, Halifax encontrou você para treiná-lo, mas agora que você sabe que é filho ilegítimo de uma garota de ópera francesa, talvez pense diferente de seu posto e protegido. Você virá até mim algum dia com aviso de que encontrou outro lugar que me implora para procurar uma nova governanta, etc. E não, Adele não é responsável pelas faltas de sua mãe nem pelas suas. Tenho consideração por ela, e agora que sei que ela é, em certo sentido, órfã de pais abandonada por sua mãe e renegada por você, senhor, vou me agarrar mais a ela do que antes. Como eu poderia preferir o animal de estimação mimado de uma família rica que odiaria sua governanta como um incômodo, a um órfão solitário que se inclina para ela como um amigo? Oh, essa é a luz em que você o vê. Bem, devo entrar agora, e você também, escurece. Mas fiquei mais alguns minutos com Adele e Pilote corri uma corrida com ela e joguei uma partida de batedor e peteca. Quando entramos, e eu tirei seu gorro e casaco, peguei-a no joelho, manteve-a lá por uma hora, permitindo-lhe tagarelar como quisesse, não repreendendo nem mesmo algumas pequenas liberdades e trivialidades nas quais ela estava apta a se desviar quando muito notada e que traíam nela uma superficialidade de caráter, herdada provavelmente de sua mãe, dificilmente agradável a uma mente inglesa. Ainda assim, ela tinha seus méritos, e eu estava disposto a apreciar ao máximo tudo o que havia de bom nela. Procurei em seu semblante e características uma semelhança com S.R. Rochester, mas não encontrei nenhuma, nenhum traço, nenhuma mudança de expressão anunciava relacionamento. Foi uma pena, se ela pudesse provar que se parecia com ele teria pensado mais nela. Foi só depois de me retirar para meu próprio quarto durante a noite que revisei firmemente a história que o S.R. Rochester me contou. Como ele havia dito, provavelmente não havia nada de extraordinário na substância da narrativa em si. A paixão de um inglês rico por uma dançarina francesa e sua traição a ele eram assuntos cotidianos suficientes. Sem dúvida, a sociedade. Mas havia algo decididamente estranho no paroxismo de emoção que de repente se apoderara dele quando ele estava no ato de expressar o contentamento atual de seu humor e seu prazer recém-revivido no velho salão e seus arredores. Meditei maravilhado sobre este incidente, mas gradualmente abandonando-o, como achei inexplicável no momento, voltei-me para a consideração dos modos de meu mestre para mim mesmo. A confiança que ele achou adequado repousar em mim parecia um tributo à minha discrição. Eu a considerava e aceitava como tal.
Seu comportamento já havia sido mais uniforme comigo por algumas semanas do que no início. Eu nunca apareci em seu caminho. Ele não teve acessos de arrogância arrepiante. Quando me encontrou inesperadamente, o encontro parecia bem-vindo. Ele sempre tinha uma palavra e às vezes um sorriso para mim. Quando convocado por convite formal à sua presença, fui honrado por uma cordialidade de recepção que me fez sentir que realmente possuía o poder de diverti-lo, e que essas conferências noturnas eram procuradas tanto para seu prazer quanto para meu benefício. Eu, de fato, falei comparativamente pouco, mas ouvi falar com prazer. Era de sua natureza ser comunicativo, ele gostava de abrir para uma mente não familiarizada com o mundo vislumbres de suas cenas e caminhos. Não me refiro às suas cenas corruptas e caminhos perversos, mas àqueles que derivavam seu interesse da grande escala em que eram representados, da estranha novidade pela qual eram caracterizados, e tive um grande prazer em receber as novas ideias que ele ofereceu, em imaginar as novas imagens que ele retratou e segui-lo em pensamento pelas novas regiões que ele revelou, nunca assustado ou perturbado por uma alusão nociva. A facilidade de seus modos me libertou de uma restrição dolorosa. A franqueza amigável, tão correta quanto cordial, com que ele me tratou, me atraiu para ele. Às vezes me sentia como se ele fosse meu parente e não meu mestre. No entanto, ele era imperioso, às vezes ainda, mas eu não me importei com isso, eu vi que era o jeito dele. Fiquei tão feliz, tão gratificado com esse novo interesse adicionado à vida, que parei de ansiar por parentesco. Meu fino destino crescente parecia se ampliar, os espaços em branco da existência foram preenchidos, minha saúde física melhorou, juntei carne e força. E o SR? Rochester agora era feio aos meus olhos? Não, Vitor, gratidão e muitas associações, todas prazerosas e geniais, fizeram de seu rosto o objeto que eu mais gostava de ver. Sua presença em uma sala era mais animadora do que o fogo mais brilhante. No entanto, eu não havia esquecido suas falhas. Na verdade, eu não podia, pois ele os trazia com frequência diante de mim. Ele era orgulhoso, sarcástico, duro com a inferioridade de todos os tipos. Em minha alma secreta, eu sabia que sua grande bondade para comigo era equilibrada por uma severidade injusta para com muitos outros. Ele também estava mal-humorado, inexplicavelmente. Mais de uma vez, quando fui chamado para ler para ele, encontrei-o sentado sozinho em sua biblioteca, com a cabeça inclinada sobre os braços cruzados, e, quando ele olhou para cima, uma carranca taciturna, quase maligna, enegreceu suas feições. Mas eu acreditava que seu mau humor, sua dureza e suas antigas falhas de moralidade, digo antigas, pois agora ele parecia corrigido delas, tinham sua origem em alguma cruz cruel do destino. Eu acreditava que ele era naturalmente um homem de melhores tendências, princípios mais elevados e gostos mais puros do que aqueles que as circunstâncias haviam desenvolvido, a educação instilada ou destino encorajado. Achei que havia excelentes materiais nele, embora, por enquanto, eles estivessem um tanto estragados e emaranhados. Não posso negar que sofri por sua dor, seja lá o que fosse, e teria dado muito para amenizá-la. Embora eu já tivesse apagado minha vela e me deitado na cama, não consegui dormir pensando em seu olhar quando ele parou na avenida e contou como seu destino havia surgido diante dele e o desafiou a ser feliz em Thornfield. Por que não? Eu me perguntei. O que o afasta da casa? Ele vai deixá-lo novamente em breve? Ah, Fairfax disse que ele raramente ficava aqui mais de 15 dias de cada vez e ele agora está residente há 8 semanas. Se ele for, a mudança será triste. Suponha que ele esteja ausente na primavera, no verão e no outono, como o sol sem alegria e os dias bons parecerão. Mal sei se dormi ou não depois dessa reflexão. De qualquer forma, comecei bem acordado ao ouvir um murmúrio vago, peculiar e lúgubre que soava, pensei, logo acima de mim. Eu gostaria de ter mantido minha vela acesa. A noite estava tristemente escura, meu ânimo estava deprimido. Levantei-me e sentei-me na cama, ouvindo. O som foi abafado. Tentei dormir novamente, mas meu coração batia ansiosamente. Minha tranquilidade interior estava quebrada. O relógio, bem no fundo do corredor, bateu 2 horas. Nesse momento, parecia que a porta do meu quarto foi tocada, como se os dedos tivessem varrido os painéis tateando ao longo da galeria escura do lado de fora. Eu disse: Quem está aí? Nada respondeu. Eu estava gelado de medo. De repente, lembrei-me de que poderia ser Pilote, que, quando a porta da cozinha por acaso era deixada aberta, não raro encontrara o caminho até a soleira do quarto do SR. Rochester, eu mesmo vira deitado lá pela manhã. A ideia me acalmou um pouco, eu me deitei. O silêncio compõe os nervos, e como um silêncio ininterrupto agora reinava novamente por toda a casa, comecei a sentir o retorno do sono. Mas não estava fadado que eu dormisse naquela noite. Um sonho mau havia chegado ao meu ouvido, quando fugiu assustado, assustado com um incidente de congelamento de medula.
Foi uma risada demoníaca baixa, reprimida e profunda proferida ao que parecia no próprio buraco da fechadura da porta do meu quarto. A cabeceira da minha cama estava perto da porta, e a princípio pensei que o goblinizo estava ao lado da minha cama, ou melhor, agachado ao lado do meu travesseiro. Mas me levantei, olhei em volta e não pude ver nada. Enquanto eu ainda olhava, o som não natural era reiterado, e eu sabia que vinha de trás dos painéis. Meu primeiro impulso foi levantar e apertar o ferrolho, meu próximo, novamente para gritar: Quem está aí? Algo gorgolejou e gemeu. Em pouco tempo, os passos subiram a galeria em direção à escada do terceiro andar. Uma porta havia sido feita recentemente para fechar naquela escada. Eu ouvi abrir e fechar, e tudo estava quieto. Era Grace Poole. E ela está possuída por um demônio. Pensei eu. Impossível agora ficar mais tempo sozinho. Devo ir até Azar. Fairfax. Apressei-me em meu vestido e um chale, retirei o ferrolho e abri a porta com a mão trêmula. Havia uma vela acesa do lado de fora e na esteira da galeria. Fiquei surpreso com essa circunstância, mas ainda mais fiquei surpreso ao perceber o ar bastante escuro, como se estivesse cheio de fumaça, e, enquanto olhava para a direita e para a esquerda para descobrir de onde saíam essas coroas azuis, percebi ainda mais um forte cheiro de queimado. Algo rangeu, era uma porta entreaberta, e aquela porta era do SR. Rochester, e a fumaça corria em uma nuvem de lá. Não pensei mais nas Ra. Fairfax, não pensei mais em Grace Poole ou na risada. Em um instante, eu estava dentro da câmara. Línguas de fogo dispararam ao redor da cama. As cortinas estavam pegando fogo. No meio de chamas e vapores, o SR. Rochester estava deitado imóvel em sono profundo. Acorde. Acorde. Eu chorei. Eu sacudi, mas ele apenas murmurou e se virou. A fumaça o havia estupefato. Nenhum momento poderia ser perdido. Os próprios lençóis estavam acendendo. Corri para sua bacia e esgoto. Felizmente, um era largo e o outro profundo, e ambos estavam cheios de água. Eu os levantei, inundei a cama e seu ocupante, voei de volta para o meu próprio quarto, trouxe meu próprio jarro de água, batizei o sofá novamente e, com a ajuda de Deus, consegui extinguir as chamas que o devoravam. O assobio do elemento extinto, a quebra de um jarro que joguei da minha mão quando o esvaziei e, acima de tudo, o respingo do banho de chuveiro que eu havia concedido liberalmente, finalmente despertaram o SR. Register. Embora agora estivesse escuro, eu sabia que ele estava acordado porque eu ouvi fulminando estranhos anátemas ao se encontrar deitado em uma poça d'água. Há uma inundação? Ele gritou. Não, senhor, respondi, mas houve um incêndio. Levante-se, faça, você está extinto agora, vou buscar uma vela para você. Em nome de todos os elfos da cristandade, é Janiere? Ele exigiu. O que você fez comigo, bruxa, feiticeira? Quem está na sala além de você? Você planejou me afogar? Vou buscar uma vela para você, senhor, e, em nome do céu, levante-se. Alguém planejou algo, você não pode descobrir tão cedo quem e o que é. Ah, estou acordado agora, mas por sua conta e risco. Você ainda busca uma vela? Espere 2 minutos até que eu coloque algumas roupas secas. Se houver alguma seca assim, aqui está meu roupão. Agora corra. Eu corri, trouxe a vela que ainda permanecia na galeria. Ele o pegou da minha mão, segurou e examinou a cama, toda enegrecida e chamuscada, os lençóis encharcados, o tapete redondo nadando na água. O que é isso? E quem fez isso? Ele perguntou. Relatei-lhe brevemente o que havia acontecido, a risada estranha que ouvira na galeria, o degrau subindo para o terceiro andar, a fumaça o cheiro de fogo que me conduziu ao seu quarto, em que estado eu havia encontrado as coisas lá, e como inundei com toda a água em que pude colocar as mãos. Ele ouviu muito seriamente, seu rosto, à medida que prosseguia, expressava mais preocupação do que espanto. Ele não falou imediatamente quando eu concluí. Devo ligar para Azar. Fairfax. Eu perguntei. Ah, Fairfax. Não, por que diabos você a chamaria? O que ela pode fazer? Deixa dormir sem ser molestada. Então vou buscar Lia e acordar John e sua esposa. De jeito nenhum, apenas fique quieto. Você tem um chale. Se você não estiver quente o suficiente, pode levar minha capa para lá, enrole-o em torno de você e sente-se na poltrona. Lá, eu vou colocá-lo. Agora coloque os pés no banquinho, para mantê-los longe da umidade. Vou deixá-lo alguns minutos. Vou pegar a vela. Permaneça onde está até que eu volte, ficar quieto como um rato. Devo fazer uma visita ao segundo andar. Não se mova, lembre-se ou ligue para ninguém. Ele disse, eu vi a luz se retirar. Ele subiu a galeria muito suavemente, abriu a porta da escada com o mínimo de barulho possível, fechou atrás de si e o último raio desapareceu. Fui deixado na escuridão total. Ouvi algum barulho, mas não ouvi nada.
Muito tempo se passou. Fiquei cansado, estava frio, apesar do manto, então não vi a utilidade de ficar, pois não deveria acordar a casa. Eu estava a ponto de arriscar o desagrado do SR. Rochester desobedecendo às suas ordens, quando a luz mais uma vez brilhou fracamente na parede da galeria e ouvi seus pés descalços pisarem na esteira. Espero que seja ele, pensei, e não algo pior. Ele voltou a entrar pálido e muito sombrio. Eu descobri tudo, disse ele, colocando a vela no lavatório, é como eu pensava. Como o senhor. Ele não respondeu, mas ficou de braços cruzados, olhando para o chão. Ao final de alguns minutos, ele perguntou em um tom bastante peculiar: Eu esqueci se você disse que viu alguma coisa quando abriu a porta do seu quarto. Não, senhor, apenas o castiçal no chão. Mas você ouviu uma risada estranha? Você já ouviu essa risada antes, eu acho, ou algo parecido? Sim, senhor, há uma mulher que costura aqui, chamada Grace Poole. Ela ri dessa maneira. Ela é uma pessoa singular. Exatamente. Grace Poole você adivinhou. Ela é, como você disse, singular muito. Pois bem, vou refletir sobre o assunto. Enquanto isso, estou feliz que você seja a única pessoa, além de mim, familiarizada com os detalhes precisos do incidente de hoje à noite. Você não é um tolo falante, não diga nada sobre isso. Vou explicar esse estado de coisas apontando para a cama, e agora volte para o seu próprio quarto. Vou me sair muito bem no sofá da biblioteca pelo resto da noite. São quase 4, em 2 horas os servos estarão acordados. Boa noite, então, senhor, disse eu, partindo. Ele parecia surpreso, muito inconsistente, pois acabara de me dizer para ir. O quê? Ele exclamou. Você já está me abandonando, e dessa maneira? Você disse que eu poderia ir, senhor. Mas não sem se despedir, não sei uma ou duas palavras de reconhecimento e boa vontade. Não, em suma, daquela maneira breve e seca. Ora, você salvou minha vida. Me arrebatou de uma morte horrível e excruciante. E você passa por mim como se fôssemos estranhos em comum. Pelo menos aperte as mãos. Ele estendeu a mão, eu dei-lhe o meu. Ele pegou primeiro em um, depois em ambos. Você salvou minha vida. Tenho o prazer de lhe dever uma dívida tão imensa. Não posso dizer mais. Nada mais que tenha sido tolerável para mim no caráter de credor de tal obrigação. Mas você, é diferente, sinto que seus benefícios não são um fardo, Gianni. Ele fez uma pausa, olhou para mim. Palavras quase visíveis tremiam em seus lábios, mas sua voz foi contida. Boa noite novamente, senhor. Não há dívida, benefício, ônus, obrigação, no caso. Eu sabia, continuou ele, que você me faria bem de alguma forma, em algum momento. Eu vi isso em seus olhos quando o vi pela primeira vez. A expressão e o sorriso deles não novamente ele parou, não ele prosseguiu apressadamente causar prazer ao meu coração mais íntimo por nada. As pessoas falam de simpatias naturais. Já ouvi falar de bons gênios, há grãos de verdade na fábula mais selvagem. Meu querido preservador, boa noite. Estranha energia estava em sua voz, fogo estranho em seu olhar. Estou feliz por estar acordado, eu disse, então eu estava indo. O quê? Você vai? Estou com frio, senhor. Frio? Sim, e de pé em uma piscina. Vá, então, Jane, vá. Mas ele ainda reteve minha mão e eu não pude libertá-la. Pensei em um expediente. Acho que ouvi as Fairfax se mover, senhor, disse eu. Bem, deixe-me. Ele relaxou os dedos e eu fui embora. Recuperei meu sofá, mas nunca pensei em dormir. Até o amanhecer, fui jogado em um mar flutuante, mais inquieto, onde ondas de problemas rolavam sob ondas de alegria. Às vezes pensei ver além de suas águas selvagens uma praia, doce como as colinas de Beulah, e de vez em quando um vendaval refrescante, despertado pela esperança, levava meu espírito triunfantemente em direção ao Bourne, mas eu não conseguia alcançá-lo. Mesmo na fantasia, uma brisa contrária soprava da terra e continuamente me empurrava de volta. O sentido resistiria ao delírio, o julgamento advertiria a paixão. Febril demais para descansar, levantei-me assim que o dia amanheceu. Eu desejava e temia ver o SR. Rochester no dia que se seguiu a essa noite sem dormir. Eu queria ouvir sua voz novamente, mas temia encontrar seus olhos. Durante a primeira parte da manhã, esperei momentaneamente sua vinda. Ele não tinha o hábito frequente de entrar na sala de aula, mas às vezes intervinha por alguns minutos, e tive a impressão de que ele certamente a visitaria naquele dia. Mas a manhã passou como de costume. Nada aconteceu para interromper o curso tranquilo dos estudos de Adele. Logo após o café da manhã, ouvi alguma agitação nas proximidades do quarto do SR. Rochester, a voz das Fairfax e a voz de Leah e da cozinheira, isto é, a esposa de Dion, e até mesmo os próprios tons ásperos de Dion. Houve exclamações de que mestre de misericórdia não foi queimado em sua cama. É sempre perigoso manter uma vela acesa à noite.
Que providencial que ele tenha tido presença de espírito para pensar no jarro de água. Eu me pergunto se ele não acordou ninguém. É de se esperar que ele não fique resfriado dormindo no sofá da biblioteca, etc. Há muita confabulação, sucedeu-se um som de esfregar e endireitar, e quando passei pela sala, ao descer para jantar, vi pela porta aberta que tudo estava novamente restaurado à ordem completa, apenas a cama foi despojada de suas cortinas. Ea levantou-se no assento da janela, esfregando as vidraças escurecidas pela fumaça. Eu estava prestes a me dirigir a ela, pois queria saber que relato havia sido dado sobre o caso, mas, ao avançar, vi uma segunda pessoa na câmara, uma mulher sentada em uma cadeira ao lado da cama e costurando argolas em novas cortinas. Essa mulher não era outra senão Grace Polly. Lá estava ela, sóbria e de aparência taciturna, como sempre, em seu vestido marrom, seu avental xadrez, lenço branco e boné. Ela estava concentrada em seu trabalho, o qual todos os seus pensamentos pareciam absorvidos, em sua testa dura e em suas feições comuns. Não havia nada da palidez ou desespero que se esperaria ver marcando o semblante de uma mulher que havia tentado o assassinato e cuja vítima pretendida seguira na noite passada até seu covil e, como eu acreditava, acusou-a do crime que ela desejava perpetrar. Fiquei surpreso, confuso. Ela olhou para cima, enquanto eu ainda olhava para ela. Nenhum começo, nenhum aumento ou falha de cor traía emoção, consciência de culpa ou medo de detecção. Ela disse bom dia, senhorita, em sua maneira fleumática e breve de sempre, e pegando outro anel e mais fita, continuou com sua costura. Vou colocá-la à prova, pensei. Essa impenetrabilidade absoluta está além da compreensão. Bom dia, Grace, eu disse. Aconteceu alguma coisa aqui? Pensei ter ouvido os criados conversando há algum tempo. Apenas o mestre estava lendo em sua cama ontem à noite. Ele adormeceu com a vela acesa e as cortinas pegaram fogo, mas, felizmente, ele acordou antes que as roupas de cama ou a madeira se prendessem e planejaram apagar as chamas com a água do esgoto. Um caso estranho. Eu disse em voz baixa, então, olhando para ela fixamente o SR. Rochester não acordou ninguém? Ninguém ouviu se mover. Ela novamente ergueu os olhos para mim, e desta vez havia algo de consciência em sua expressão. Ela parecia me examinar com cautela, então ela respondeu. Os criados dormem tão longe, você sabe, senhorita, eles provavelmente não ouviriam. O quarto da Zá. Fairfax e os seus são os mais próximos do mestre, mas a Zá. Fairfax disse que não ouviu nada. Quando as pessoas envelhecem, muitas vezes dormem pesadas. Ela fez uma pausa e acrescentou, com uma espécie de indiferença assumida, mas ainda em um tom marcante e significativo: mas você é jovem, senhorita, e devo dizer um dorminhoco leve. Talvez você tenha ouvido um barulho? Eu fiz, disse eu, baixando a voz, de modo que Leá, que ainda estava polindo as vidraças, não podia me ouvir, e a princípio pensei que fosse Pilote, mas Pilote não pode rir, e tenho certeza de que ouvi uma risada estranha. Ela pegou uma nova agulha cheia de linha, inseriu-a com cuidado, enfiou a linha na agulha com a mão firme e então observou, com perfeita compostura. É pouco provável que o mestre ria, eu acho, senhorita, quando ele estará em tal perigo. Você deve ter sonhado. Eu não estava sonhando, eu disse, com algum calor, pois sua frieza descarada me provocou. Novamente ela olhou para mim, e com o mesmo olhar perscrutador e consciente. Você disse ao mestre que ouviu uma risada? Ela perguntou. Não tive a oportunidade de falar com ele esta manhã. Você não pensou em abrir a porta e olhar para a galeria? Ela perguntou ainda. Ela parecia estar me questionando, tentando extrair informações de mim desprevenidamente. Ocorreu-me a ideia de que, se ela descobrisse que eu sabia ou suspeitava de sua culpa, ela estaria pregando algumas de suas peças malignas em mim. Achei aconselhável estar em guarda. Pelo contrário, disse eu, tranquei minha porta. Então você não tem o hábito de trancar a porta todas as noites antes de ir para a cama? Demônio. Ela quer conhecer meus hábitos para que possa traçar seus planos de acordo. A indignação novamente prevaleceu sobre a prudência. Respondi bruscamente, até agora, muitas vezes omiti apertar o ferrolho. Não achei necessário. Eu não sabia que qualquer perigo ou aborrecimento deveria ser temido em torno fiel dela, mas no futuro, e coloquei ênfase marcante nas palavras, tomarei muito cuidado para deixar tudo seguro antes de me aventurar a meditar. Será sensato fazer isso, foi sua resposta. Este bairro é tão tranquilo quanto qualquer outro que eu conheço, e nunca ouvi falar do salão sendo tentado por ladrões desde que era uma casa, embora haja centenas de libras em pratos no armário de pratos, como é bem conhecido. E você vê, para uma casa tão grande, há muito poucos servos, porque o mestre nunca morou muito aqui, e quando ele vem, sendo solteiro, ele precisa de pouca espera, mas sempre acho melhor errar pelo lado seguro.
uma porta é logo fechada, e é bom ter um ferrolho puxado entre uma e qualquer travessura que possa estar por perto. Muitas pessoas, senhorita, são para confiar tudo à providência, mas eu digo que a providência não dispensará os meios, embora muitas vezes ele os abençoe quando são usados discretamente. E aqui ela encerrou sua lenda, longa para ela e proferida com a modéstia de uma quaqueress. Eu ainda estava absolutamente atordoado com o que me pareceu seu autocontrole milagroso e a hipocrisia mais inescrutável, quando o cozinheiro entrou. Ah, Polly, disse ela, dirigindo-se a Grace, o jantar dos criados logo estará pronto. Você vai descer? Não, basta colocar meio litro de porter e um pouco de pudim em uma bandeja, e eu vou carregá-lo para cima. Você vai comer um pouco de carne. Apenas um pedaço e um gosto de queijo, só isso. E o sagu? Não importa no momento. Vou descer antes da hora do chá, eu mesmo farei. O cozinheiro aqui se virou para mim, dizendo que Fairfax estava esperando por mim, então parti. Quase não ouvi o relato das Fairfax sobre a conflagração da cortina durante o jantar. Tanto me ocupei em confundir meus cérebros com o caráter enigmático de Grace Powell, e ainda mais em ponderar o problema de sua posição em Thornfield e questionar por que ela não havia sido entregue sob custódia naquela manhã, ou, pelo menos, demitida do serviço de seu mestre. Ele quase declarou sua condenação de sua criminalidade na noite passada. Que causa misteriosa o impediu de acusá-la? Porque ele me ordenou também um segredo. Era estranho. Um cavalheiro ousado, vingativo e arrogante parecia de alguma forma em poder de um dos mais mesquinhos de seus dependentes, tanto em seu poder, que mesmo quando ela levantou a mão contra a vida dele, ele não ousou acusá-la abertamente da tentativa, muito menos puni-la por isso. Se Grace fosse jovem e bonita, eu teria sido tentado a pensar que sentimentos mais ternos do que a prudência ou medo influenciaram o SR. Rochester em seu favor, mas favorecida e matrona como era, a ideia não poderia ser admitida. No entanto, refleti, ela já foi jovem, sua juventude seria contemporânea à de seu mestre, Azar. Fairfax me disse uma vez que morava aqui há muitos anos. Eu não acho que ela possa ter sido bonita, mas, pelo que sei, ela pode possuir originalidade e força de caráter para compensar a falta de vantagens pessoais. Rochester é um amador do decidido e excêntrico, Grace é excêntrica, no mínimo. E se um capricho anterior uma aberração muito possível para uma natureza tão repentina e obstinada como a dele o entregou em seu poder, e ela agora exerce sobre suas ações uma influência secreta, resultado de sua própria indiscrição, da qual ele não pode se livrar e não ousa desconsiderar. Mas, tendo chegado a esse ponto de conjectura, a figura quadrada e plana da Zá, olhe-lhe o rosto desagradável, seco e até grosseiro, voltaram tão distintamente aos olhos de minha mente que pensei, não, impossível. Minha suposição não pode estar correta. No entanto, sugeriu a voz secreta que nos fala em nossos próprios corações, você também não é bonita e talvez o SR. Rochester aprove. De qualquer forma, muitas vezes você se sentiu como se ele o fizesse, e ontem à noite lembre-se de suas palavras, lembre-se de seu olhar, lembre-se de sua voz. Lembrei-me bem de tudo, linguagem, olhar e tom pareciam no momento vividamente renovados. Eu estava agora na sala de aula, Adele estava desenhando, inclinei-me sobre ela e direcionei seu lápis. Ela olhou para cima com uma espécie de sobressalto. Qual é o problema com você, senhorita? Disse ela. Seus dedos tremem como uma folha e suas bochechas estão vermelhas, mas vermelhas como cerejas. Estou com calor, Adele, com curvatura. Ela continuou desenhando, continuei pensando. Apressei-me a afastar da minha mente a noção odiosa que vinha concebendo a respeito de Grace Powell. Isso me enojou. Eu me comparei com ela e descobri que éramos diferentes. Cecília Avon disse que eu era uma dama, e ela falou a verdade, eu era uma dama. E agora eu parecia muito melhor do que quando Bessie me viu, eu tinha mais cor e mais carne, mais vida, mais vivacidade, porque tinha esperanças mais brilhantes e prazeres mais aguçados. A noite se aproxima, disse eu, enquanto olhava para a janela. Nunca ouvi a voz do SR. Rochester entrou na casa hoje, mas certamente o verei antes da noite. Temia o encontro pela manhã, agora eu desejo, porque a expectativa foi tão frustrada por tanto tempo que ficou impaciente. Quando o crepúsculo realmente fechou, e quando Adele me deixou para ir brincar no berçário com Sophie, eu o desejei profundamente. Ouvi o sino tocar abaixo, ouvi-lhe chegando com uma mensagem, imaginei que às vezes ouvia os passos do próprio SR. Rochester e me virei para a porta, esperando que ela se abrisse e o admitisse. A porta permaneceu fechada, a escuridão só entrava pela janela. Ainda assim, não era tarde, ele costumava me chamar às 7 e 8 horas, e ainda eram apenas 6. Certamente eu não ficaria totalmente desapontado esta noite, quando tinha tantas coisas a dizer a ele.
Eu queria novamente apresentar o assunto de Grace Poole e ouvir o que ele responderia. Eu queria perguntar a ele claramente se ele realmente acreditava que foi ela quem fez a horrível tentativa da noite anterior, e se sim, porque ele manteve sua maldade em segredo. Pouco importava se minha curiosidade o irritava. Eu conhecia o prazer de irritá-lo e acalmá-lo por turnos. Era um que eu gostava principalmente e o instinto seguro sempre me impedia de ir longe demais, além da beira da provocação. Nunca me aventurei. No limite extremo, gostei muito de testar minha habilidade. Mantendo cada forma minuciosa de respeito, cada propriedade de minha posição, eu ainda podia encontrá-lo em discussão sem medo ou restrição incômoda, isso convinha tanto a ele quanto a mim. Um passo rangeu na escada, finalmente. Lea fez sua aparição, mas foi apenas para insinuar que o chá estava pronto no quarto das A. Fairfax. Lá eu consertei, feliz pelo menos por descer, pois isso me aproximou, imaginei, da presença do SR. Rochester. Você deve querer seu chá, disse a boa senhora enquanto eu me juntava a ela. Você comeu tão pouco no jantar. Receio, continuou ela, que você não esteja bem hoje. Você parece corado e febril. Oh, muito bem. Eu nunca me senti melhor. Então você deve provar isso demonstrando um bom apetite. Você vai encher o bule enquanto eu tricoto esta agulha? Tendo completado sua tarefa, ela se levantou para puxar a persiana, que até então mantivera, por meio, suponho, de aproveitar ao máximo a luz do dia, embora o crepúsculo agora estivesse se aprofundando rapidamente na escuridão total. É bom esta noite, disse ela, enquanto olhava através das vidraças, embora não seja a luz das estrelas, o SR. Rochester, no geral, teve um dia favorável para sua viagem. O SR. Rochester foi a algum lugar? Eu não sabia que ele estava fora. Ele partiu no momento em que tomou o café da manhã. Ele foi para Leas, a casa do SR. Estão 10 milhas do outro lado de Micote. Acredito que haja um grande grupo reunido lá. Lord Ingram, Sir George Lynn, Coronel Dent e outros. Você espera que ele volte esta noite? Não nem amanhã. Eu acho que é muito provável que ele fique uma semana ou mais. Quando essas pessoas finas e elegantes se reúnem, elas estão tão cercadas de elegância e alegria, tão bem providas de tudo que pode agradar e entreter, que não têm pressa em se separar. Cavalheiros, especialmente, são frequentemente solicitados em tais ocasiões, e o SR. Rochester é tão talentoso e tão animado na sociedade que acredito que ele seja um favorito geral. As senhoras gostam muito dele, embora você não ache que sua aparência seja calculada para recomendá-lo particularmente aos olhos deles, mas suponho que suas aquisições e habilidades, talvez sua riqueza e bom sangue, compensem qualquer pequena falha de aparência. As senhoras Nulês? Ah lá. Spawn e suas 3 filhas moças muito elegantes, de fato, e a honorável Blanche e Mary Ingram, as mulheres mais bonitas, suponho. Na verdade, vi Blanche 6 ou 7 anos atrás, quando ela era uma garota de 18 anos. Ela veio aqui para um baile de Natal e festa que o SR. Rochesterville. Você deveria ter visto a sala de jantar naquele dia como ela estava ricamente decorada, como estava brilhantemente iluminada. Eu acho que havia 50 damas e cavalheiros presentes todas as primeiras famílias do condado, e a senhorita Ingram foi considerada a bela da noite. Você a viu. Você diz, Fairfax, como ela era. Sim, eu a vi. As portas da sala de jantar foram abertas e, como era época de Natal, os criados foram autorizados a se reunir no salão para ouvir algumas das senhoras cantarem e tocarem. O SR. Rochester queria que eu entrasse e sentei-me em um canto tranquilo e os observei. Nunca vi uma cena mais esplêndida. As senhoras estavam magnificamente vestidas, a maioria deles, pelo menos a maioria dos mais jovens, parecia bonita, mas a senhorita Indron era certamente a rainha. Como ela era? Busto alto e fino, ombros empinados, pescoço longo e gracioso, tez morena, escura e clara, características nobres, olhos parecidos com os do SR. Rochester, grandes e negros, e tão brilhantes quanto suas joias. Então ela tinha uma cabeleira tão fina, preto como corvo e tão bem arrumado, uma coroa de tranças grossas atrás e na frente os cachos mais longos e brilhantes que já vi. Ela estava vestida de branco puro, um lenço cor de âmbar foi passado sobre o ombro e sobre o peito, amarrado ao lado e descendo em pontas longas e franjadas abaixo do joelho. Ela também usava uma flor cor de âmbar no cabelo, contrastava bem com a massa de cais de seus cachos. Ela era muito admirada, é claro. Sim, de fato, e não apenas por sua beleza, mas por suas realizações. Ela era uma das senhoras que cantava, um cavalheiro a acompanhava ao piano. Ela e o SR. Rochester cantaram um dueto. SR. Rochester. Eu não sabia que ele sabia cantar. Thor.
Ele tem uma boa voz de baixo e um excelente gosto para a música. E a senhorita Ingram, que tipo de voz ela tinha? Muito rica e poderosa. Ela cantava deliciosamente, foi um prazer ouvi-la e ela tocou depois. Não sou juiz de música, mas o SR. Rochester e eu ouvi dizer que sua execução foi notavelmente boa. E esta bela e talentosa senhora, ela ainda não é casada? Parece que não. Imagino que nem ela nem sua irmã tenham fortunas muito grandes. As propriedades do velho Lord Ingram estavam principalmente vinculadas, e o filho mais velho vinha para quase tudo. Mas eu me pergunto se nenhum nobre ou cavalheiro rico gostou dela, o SR. Rochester, por exemplo. Ele é rico, não é? Senhor. Sim. Mas você vê que há uma diferença considerável de idade, o SR. Rochester tem quase 40 anos, ela tem apenas 25 anos. O que é isso? Mais correspondências desiguais são feitas todos os dias. É verdade, mas eu dificilmente imaginaria que o SR. Rochester teria uma ideia desse tipo. Mas você não come nada, você mal provou desde que começou o chá. Não, estou com sede demais para comer. Você vai me deixar tomar outra xícara? Eu estava prestes a voltar à probabilidade de uma união entre o SR, Rochester e a Bela Blanche, mas Adele entrou e a conversa se transformou em outro canal. Quando mais uma vez sozinho, revisei as informações que obtive, olhou para o meu coração, examinou seus pensamentos e sentimentos e se esforçou para trazer de volta com uma mão estrita, como a que estava se desviando através do desperdício ilimitado e sem rastros da imaginação, para o rebanho seguro do bom senso. Acusado em meu próprio bar, a memória tendo dado a ela evidências das esperanças, desejos, sentimentos que eu vinha nutrindo desde a noite anterior do estado geral de espírito em que me entregara há quase 15 dias, a razão tendo se apresentado e contado, à sua maneira tranquila, uma história simples e sem verniz, mostrando como eu havia rejeitado o real e devorado raivosamente o ideal, eu pronunciei julgamento para este efeito, que um tolo maior do que Janieri nunca respirou o sopro da vida, que o mais fantástico nunca se surpreendeu com doces mentiras e engoliu o veneno como se fosse néctar. Você, eu disse, é o favorito do SR. Rochester, você presenteou como poder de agradá-lo. Você é importante para ele de alguma forma? Sua loucura me enoja. E você teve prazer em sinais ocasionais, de preferência sinais ambíguos mostrados por um cavalheiro de família e um homem do mundo a um dependente e um novato. Como você a usou? Pobre tolo estúpido. Nem mesmo o interesse próprio poderia torná-lo mais sábio? Você repetiu para si mesmo esta manhã a breve cena da noite passada? Ele disse algo em louvor aos seus olhos, não é? Cavorrinho cego. Abraçou as pálpebras turvas e olhe para sua própria maldita insensatez. Não faz bem a nenhuma mulher ser lisonjeada por seu superior, que não pode ter a intenção de se casar com ela, e é loucura em todas as mulheres deixar um amor secreto acender dentro delas, que, se não for correspondido-lhe desconhecido, deve devorar a vida que o alimenta, e, se descoberto e respondido, deve levar, como um ígneo fatuus, às selvas lamacentas de onde não há desencarceramento. Ouça, então, Janieri, sua sentença. Amanhã, coloque o copo diante de você e desenhe com giz sua própria imagem, fielmente, sem suavizar um defeito, não omitir nenhuma linha áspera, suavizar nenhuma irregularidade desagradável. Escreva embaixo, retrato de uma governanta desconectada, pobre e simples. Depois, pegue um pedaço de marfim liso você tem um preparado em sua caixa de desenho. Pegue sua paleta, misture seus tons mais frescos, finos e claros. Escolha seus lápis de pelo de camelo mais delicados. Delineie cuidadosamente o rosto mais bonito que você pode imaginar. Pinte em seus tons mais suaves e linhas mais doces, de acordo com a descrição dada pela Sa. Fairfax de Blanche Ingram. Lembre-se dos cachos de corvo, do olho oriental. Você volta ao SR. Rochester como modelo. Ordem. Sem choramingo. Sem sentimento. Sem arrependimento. Vou suportar apenas o sentido e a resolução. Lembre-se dos contornos augustos, mas harmoniosos, do pescoço e do busto gregos. Deixe o braço redondo e deslumbrante ser visível, e a mão delicada. Não omitir anel de diamante nem pulseira de ouro. Retrate fielmente o traje, a renda aérea e o cetim brilhante, o lenço gracioso e a rosa dourada. Chame de Blanche, uma senhora talentosa de posição. Sempre que, no futuro, você tiver a chance de imaginar que o SR. Rochester pensa bem de você. Pegue essas duas fotos e compare-as. Diga, o SR. Rochester provavelmente poderia conquistar o amor daquela nobre dama se ele escolhesse lutar por isso. É provável que ele desperdice um pensamento sério sobre esse plebeu indigente e insignificante. Eu vou fazer isso, resolvi, e tendo formulado essa determinação, fiquei calmo e adormeci. Eu mantive minha palavra.
1 ou 2 horas bastaram para esboçar meu próprio retrato em giz de cera, e em menos de 15 dias eu havia completado uma miniatura de marfim de uma Blanche Ingram imaginária. Parecia um rosto adorável o suficiente e, quando comparado com a cabeça real em giz, o contraste era tão grande quanto o autocontrole poderia desejar. Eu me beneficiei da tarefa. Ela manteve minha cabeça e mãos empregadas e deu força e firmeza às novas impressões que eu desejava imprimir indelevelmente em meu coração. Em pouco tempo, tive motivos para me congratular com o curso de disciplina saudável ao qual forcei meus sentimentos a se submeterem. Graças a isso, pude enfrentar